Pegue a sua Bíblia sobre o seu assento e abra ela no Evangelho do Amor. O Evangelho escreveu o apóstolo João. Confesso aos irmãos, eu sou um apaixonado por João. Amo esse Evangelho. Capítulo 1. Evangelho escreveu João, capítulo 1. Versículo de número 49. Evangelho escreveu João, capítulo 1, e o versículo 49. Aleluias. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vou repetir o texto. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Podeis assentar, meus irmãos. Não quero nessa noite me prolongar, mas eu preciso falar o que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu gostaria, confesso, nessa noite, se fosse pela minha vontade, eu gostaria de retornar aos sermões sobre as parábolas de Jesus. Está me ardendo no coração, mas eu estava aqui na igreja trabalhando na assembleia e me incomodava o coração dizendo ao Senhor: Senhor, que palavra, Senhor, vou ministrar nesse domingo, depois de todo o dia. Os irmãos vão estar até um pouco cansados, quem sabe, afadigados do dia que tivemos. E não saía do meu coração esse nome de Natanael. E é tão interessante que você não vai achar muitos versículos. A bem da verdade, você vai encontrar 2 textos que vão falar a respeito dele. Natanael é um que está na lista dos 12 discípulos de Jesus. Ele é um dos vocacionados por Jesus. Mas, diferentemente, irmãos amados, do chamado de Jesus aos outros discípulos, por exemplo, Simão Pedro, André, Tiago, eles estavam no seu ofício, pescando. Jesus vai lá e chega para eles e diz: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. É interessante que, imediatamente, diz o texto sagrado, eles deixam as redes e seguem. Por exemplo, Mateus, o publicano, ele está na procuradoria, na cidade onde eles residiam. A cidade se chamava Cesareia, e ele estava ali na sua função, na procuradoria, coletando os impostos. Ele era até um judeu mal visto, chamado de publicano, porque era um vassalo, chamava os seus irmãos judeus, um vassalo do Império Romano, que machucava os seus irmãos. Jesus chega para ele e diz: segue-me. E não é que o camarada larga tudo e segue Jesus, irmãos? Mas Natanael foi algo diferente. Natanael, ele não foi procurado por Jesus. Natanael, ele era amigo de Filipe. Filipe é um dos discípulos de João Batista. Filipe era um amigo muito chegado de André, automaticamente de Pedro. É tão verdade que outro texto que você vai achar a respeito dele se encontra no mesmo Evangelho de João, capítulo 21, aonde ele e Pedro retornam à pescaria. E cessa. Mas o chamado dele, irmãos, foi algo especial. Foi tão especial que reservou um destaque nas Escrituras Sagradas.
A Bíblia não relata as obras que Natanael realizou depois da vocação ou da grande comissão do capítulo 16 de Marcos dos Apóstolos, por exemplo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem alguma serpente, lhe picarem, não lhe fará dano algum, se beberem alguma coisa mortífera, também não lhe fará dano algum. Aleluia. A Bíblia não relata quais foram as grandes pregações que Natanael pregou, mas alguma coisa nos chama a atenção nesse texto. Alguma coisa nos prende a esse texto. Natanael é um homem que não mora numa grande cidade. É tão verdade que os registros que o próprio texto de João, no capítulo 21, nos dá a entender que Natanael era daquela pequena vila em que Jesus realizou o seu primeiro milagre do seu chamado ministerial, Caná da Galileia. Era um vilarejo próximo ali aonde Jesus morou, aonde os seus primeiros discípulos foram chamados. Então ele era amigo, chegado, companheiro. Filipe se impressiona, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, que Jesus, quando chama e vocaciona Filipe, ele ficou tão empolgado, como aquele primeiro amor. Sabe quando você se converteu, irmão? Não acredito que você não lembra mais. Sabe aquele dia que você ouviu de Jesus pela primeira vez, e algo constrangeu o teu coração, mas ao mesmo tempo que o seu coração era constrangido, um sentimento de alegria misturado com paz permeava o seu coração. E por mais que você não quisesse, por mais que você resistisse, os seus olhos começaram a se encher de lágrimas. E quando o pregador fez aquele apelo: quem quer aceitar a Jesus como Salvador? Mesmo você não querendo, a sua mão se ergueu. Mesmo que quando você não se apercebeu, você já estava lá na frente. Ou vai dizer que a sua conversão não foi mais ou menos dessa forma? Que o seu encontro com Jesus não foi dessa forma a primeira vez? O Espírito Santo é aquele que nos constrange, é aquele que nos convence que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Aleluias. A Bíblia nos fala que Jesus, ele realiza esse primeiro milagre num casamento nessa pequena vila, que não tinha muita expressão. Mas Filipe, com aquele sentimento que eu e você, na nossa conversão, nós queremos converter todo mundo para Jesus. Nós queremos que as pessoas sintam a mesma coisa que eu estou sentindo. Nós queremos que as pessoas tenham o mesmo sentimento de paz que nós tivemos. Nós queremos que as pessoas tenham o mesmo sentimento de alegria que nós tivemos. Agora, a pergunta que nos constrange: por que não temos esse sentimento hoje? Que queremos que todos venham a esse conhecimento. Aí eu faço um link, um parênteses na mensagem, digo: por isso que o Apocalipse vai e diz para você e para mim: lembra de onde caístes e volta ao teu primeiro amor. Muitas coisas nos nossos dias querem nos afastar desse amor, desse sentimento que nós tínhamos na nossa conversão. Filipe, irradiado por essa expectativa de levar aos seus amigos a presença de Jesus, ele vai ao encontro de Natanael. E ele, de uma forma alegre, de uma forma arrebatadora, você pode ver isso no texto do primeiro capítulo.
a partir do chamado dos primeiros discípulos de Jesus. A partir do versículo 43, você encontra a narrativa de Filipe, que quer levar os seus amigos, porque Jesus disse para ele: siga-me. E Filipe foi junto com Pedro e André, os primeiros discípulos. Mas ele queria levar os seus amigos a Jesus. E ele chega para Natanael, seu amigo, e diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu. Eu me deparo com essa narrativa e esse questionamento de Natanael, que é um nome também comum naquela época e região, assim como o nome de Jesus também é um nome comum. Não pense você que o nome Jesus é um nome esplêndido. Jesus é uma variante grega do nome Yeshua ou Yeshoá, que é o nome hebraico Josué. Na verdade, o nome Jesus deveria ser Josué, que quer dizer o Senhor é o Salvador, ou o Senhor é salvação. Isso significa o nome Yeshua, que é um nome em aramaico, ou Yoshua, que é o nome em hebraico. Na verdade é: o Senhor é minha salvação, o Senhor é Salvador, o Senhor, aleluias. Um nome comum. E aí chega Filipe faceiro e ele diz: oh, achamos aquele a quem Moisés falou, escreveu. E aí isso me chama a atenção. Por que será que Filipe vai e usa esses termos na sua frase com Natanael? Talvez é porque Natanael era um homem que conhecia acerca das Escrituras. Com certeza Natanael era um homem que meditava nas leis do Senhor, como todo e bom filho de um bom judeu. Como o texto de Deuteronômio que nós lemos aqui para o Wagner e para a Patrícia. Um bom judeu que ensinava todos os dias. Se você prestar atenção, até pelo caminho ensina estas palavras. Oh, aleluia. Então Filipe chega: oh, achamos a quem Moisés falou a respeito na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus Bar José. Assim como tinha Bartimeu, assim como tinha Bartomai. Eu tento imaginar a cara de Natanael, um teólogo de plantão, um estudante das sagradas leis e profetas, deve ter feito aquela cara: o que você está me dizendo? O Messias não vai vir de Nazaré? O Messias, filho de José? José é outro nome muito comum. Como quem diz, o Messias, como diria o Kiko, da gentalha. Gentalha, 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 gentalha. Vai dizer que vocês nunca viram Chaves, né, irmão? Graças a Deus, essa igreja nunca viu Chaves na vida, né? O Chaves fala até mandarim, vocês nunca viram, né? Mas era essa, ele fez exatamente a reação do Kiko por Chaves, que morava dentro de um tonel. Pode vir alguma coisa boa de dentro de um tonel? Era isso que ele estava falando. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Natanael disse consigo: o Messias virá de Belém. Só que ele não sabia que aquele filho de José havia nascido em Belém. Ele não sabia que ele havia nascido na casa do pão, porque Belém quer dizer isso, casa do pão. E ele não sabia
que aquele que nasceu em Belém, na casa do pão, era ele mesmo o pão da vida, aquele que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, conforme João capítulo 6 fala para mim e para você. Sabe o que era isso, irmão? Preconceito. E sabe o que o preconceito faz conosco? Ele fecha os nossos ouvidos. O preconceito nos cega. E eu não estou falando desse preconceito que se fala e se é badalado nos nossos dias. Porque a palavra preconceito quer dizer conhecimento ou conceito já estabelecido antes. Natanael, devido ao seu conhecimento das Escrituras, o que ele fez? Ele criou um conceito do Messias pré-estabelecido no seu coração, e ele disse: não pode vir desse lugar. Você sabe que um dos maiores escritores cristãos que já caminhou também nesta terra se chama John Bunyan. John Bunyan escreveu um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, chamado O Peregrino. Mas ele escreveu um outro livro que ele conta sobre uma batalha, se não me trai memória, se eu não estou fazendo uma confusão na minha mente, que eu confesso que a minha mente está um pouco cansada, mas eu preciso falar isso que Deus colocou no meu coração. E o Espírito Santo me traz à lembrança essa história. John Bunyan escreve uma história muito linda, que falava do príncipe Emanuel. E Emanuel queria ganhar a cidade alma-humana. E o príncipe da alma humana se chamava Diabolos. E Diabolos, querendo se precaver para que a cidade de alma humana não soubesse a respeito do príncipe Emanuel, ele colocou um guarda poderoso na entrada da cidade, que se chamava Senhor Preconceito. E o Senhor Preconceito, ele pegou e contratou 60 guardas para auxiliarem ele nessa tarefa de impedir que as novas, que as notícias, olha aí, aleluias, do príncipe Emanuel chegassem à cidade da alma humana. E sabe como é que eram esses guardas? Eles eram surdos. Ele colocou guardas surdos para guardar a porta de entrada da cidade alma humana. A Bíblia diz que o Diabolos, ele é astuto, ele não dorme. E muitas vezes, com os preconceitos estabelecidos, nós impedimos Deus de falar conosco. Nós pegamos e nos tornamos tão peritos, muitas vezes na lei. E eu não quero que você faça uma interpretação equivocada, que muitas vezes muitas pessoas o fazem e dizem: olha, tome cuidado porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o texto está querendo nos ensinar é que se nós andarmos só por um lado dessa via, nós vamos morrer. E se andarmos também pelo outro lado sozinho dessa via, também vamos morrer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer no Espírito e precisamos crescer no conhecimento, no Espírito e no conhecimento, no Espírito e no conhecimento, no Espírito e no conhecimento. Aleluia! Porque quando nós deixamos aquele que é o autor da letra nos ensinar, nos redarguir, nos exortar, nos mostrar o caminho, jamais criaremos preconceitos. Nós sempre teremos o conceito do autor. Olha que coisa interessante.
E quando nós temos o conceito do autor, nós conseguimos derrubar a surdez espiritual e nós conseguimos então ouvir a voz de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus? Porque nós levantamos barreiras conceituais na nossa vida. Eu aprendi assim, fui ensinado assim e vou morrer assim. Sendo que Deus quer nos ensinar todos os dias coisas novas. Ele quer que a sua palavra que se renova todos os dias, se renove na nossa mente, aleluias. Por isso que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, 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 transformai-vos. Romanos capítulo 12, pela renovação, renovação, renovação do vosso entendimento. Eu não consigo receber algo novo se eu estou petrificado em uma coisa conceitual. Deus não pode me dar nada novo. Eu louvo a Deus porque quando Filipe vai a Natanael, e Natanael com todos os seus preconceitos, ele recebe uma instigação de Filipe, e ele diz: vem e vê. Quando ele recebe, olha, achamos aquele a quem Moisés falou na lei, achamos aquele a quem os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael olha para ele e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe por que Nazaré, irmãos? Era uma cidade que, apesar de não ser grande expressão dentro de Israel, era uma cidade que estava numa encruzilhada de estradas comerciais na Palestina, e aonde via muito cruzamento de comércio e rotas comerciais, havia ali também pessoas de má índole, pessoas promíscuas, havia ali paradouros, com certeza havia prostituição. Não era uma cidade benquista. Por isso que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa desse lugar. Aleluias. Oh Senhor. Filipe olha para ele e diz: vem e vê. Ou seja, te engana com teus próprios olhos. Eu quero dizer para você, querido, que você nunca vai saber verdadeiramente quem é Jesus se você não experimentar. Eu posso fazer aqui um desabafo? Posso? Vocês deixam? Então assim, faz uma promessa comigo. Eu prometo. Não. Tem alguém comigo aqui hoje? Tem? Amém? Então respira fundo aí. Chacoalha o irmão do lado aí, mais perto de você. Diz aí: acorda aí, irmão. Diz assim comigo agora: eu prometo. Não, mas faz com aquela voz que você está gritando com teu esposo. Diz aí: eu prometo. Viu como é? Ó, assim que é. Eu prometo. Não vou ficar bravo com você, pastor. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você não vai crescer espiritualmente no culto de domingo à noite. Apesar que eu vou confessar, a gente se esforça aqui, né, Jada? Mas você não vai crescer. Culto de domingo à noite não traz crescimento espiritual. Como assim, pastor? Você está tirando um pé, como é que é? Está tirando no seu próprio time? Está chutando a bola nas costas? Sei lá eu como é que é a gíria da gurizada? Não. Você só tem crescimento espiritual em culto de ensino.
Você só tem crescimento espiritual em escola bíblica dominical. Você só tem crescimento espiritual em oração, jejum, propósito. Você só tem crescimento espiritual quando você se dedica a isso. Ou você acha que de 7 dias na semana, e eu sou péssimo de matemática, se alguém sabe, decor, ajuda o pastor a pregar, não tem problema. Eu não sou o dono do saber da verdade. O único dono do saber da verdade é Jesus. 7 dias por semana vezes 24 horas vai dar o número de horas por semana. Alguém sabe de cor? Sabe, Neuci? Quanto? 300? 179? 68? 168 horas na semana. É isso? Aí você dá 2 horas no domingo e ainda quando chega, passou das 2 horas, você já está se coçando no assento e está dizendo, esse culto não acaba. Esse pastor não vai parar de falar. Peguei pesado, né, irmãos? Você acha que isso é intimidade com Deus? Tá bem, vou dar um desconto. Você vem na noite da conquista com o presbítero Jader. Bota mais 2 horas. Ou seja, você dá 4 horas para Deus na semana e passa 162. Jesus. Você só tem um crescimento espiritual quando você tem intimidade. Quando Filipe conduz a Natanael até Jesus, e ele se aproxima de Jesus, Jesus salta na frente. Pergunte por quê? Não, peraí, tem alguém comigo aqui mesmo? Pergunta aí, por quê, pastor? Porque Jesus conhecia ele antes que ele conhecesse Jesus. Não, acho que você não me entendeu. Jesus conhecia ele antes que ele conhecesse Jesus. Não, eu acho que você não me entendeu. Jesus conhecia ele antes que ele conhecesse Jesus. E Jesus fala, eis aí um israelita em quem não há dolo. Vou pegar outra tradução. Eis aí um verdadeiro israelita, onde não há dolo. Vou pegar outra tradução. Eis aí um sincero israelita, onde não há dolo. Natanael, como assim? De onde é que você me conhece? Como é que você sabe quem sou eu? Eu nem sei quem é você. Eu não sei quem é você. De onde é que você me conhece? E Jesus fala uma coisa que só Natanael sabia. Jesus fala assim para ele: eu te conhecia. Ou outra tradução, eu te vi. Alguns vão dizer, embaixo da figueira, sob a figueira. Ninguém entendeu nada. Irmãos, tem coisas que Deus vai falar que ninguém vai entender nada, mas você vai. Você vai. Ninguém vai entender o mistério que Deus vai estar falando com você, a palavra que você está recebendo. Ninguém está conseguindo discernir por que Jesus falou isso para Natanael, por que Jesus está falando isso para o João, por que Jesus está falando isso para o Antônio, para a Maria, por que Jesus está falando isso para o José. Eu não sei. Mas Natanael se impactou. E aí ele
expressa aquela frase do versículo que nós lemos, do texto que nós lemos no capítulo de número 1, em que ele declara: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Aí Jesus fala para ele outra coisa complementar, dizendo: você verá coisas maiores que esta. Às vezes você se impressiona com coisinha pequena que Jesus faz, meu irmão, e se esquece que Jesus tem coisa tão grande para você. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus fala essa frase que só Natanael sabia. Por exemplo, alguns vão dizer que a figueira era um lugar onde Natanael, costumeiramente em Caná da Galileia, que já é uma cidade retirada, que é um vilarejo pequeno, que poucas pessoas vinham, então era um lugar mais retirado, em secreto, que Natanael ia, sentava-se abaixo daquela figueira e começava a meditar a respeito das profecias do Messias e de como viria o Messias, porque ele tinha desejo de conhecer o Messias, mas antes que ele conhecesse o Messias já conhecia ele. Antes que você entrasse aqui nessa noite, independente com qual sentimento você tem entrado aqui nesta casa de oração, Jesus já sabe, Jesus já te conhece, Ele te sonda. A Bíblia diz: antes que eu formasse uma só palavra nos meus lábios, na minha língua, Senhor, Tu já sabes. Salmo 139. Aleluia! Outra variante de estudo diz: olha, Natanael é contemporâneo de Jesus Cristo. Ou seja, Natanael nasce na mesma época em que Jesus nasceu. Dizem então eles que quando a mãe de Natanael dá luz a Natanael, ela diz: meu filho, eu vou te criar em secreto, porque Herodes o Grande, ele está matando todos os bebês. Ela conversa com seu filho e diz: meu filho, eu preciso esconder você. E quando a mãe de Natanael está saindo com o bebê da cidade de Caná da Galileia, vem a tropa de Herodes para matar os bebês daquela cidade. Então a mãe de Natanael, num ato de desespero, ela acha uma figueira, aleluias, e ela escava aos pés daquela figueira e tapa aquele bebê, e clama por misericórdia, e cobre aquele seu filho com as folhas da figueira. E quando as tropas de Herodes vão embora, ela vai lá e destapa o seu filho, e o pega, e o leva, e esconde em sua casa e o cria. Quando ele já está na sua adolescência, na idade da consciência, como eu falei aqui, ela começa a instruir a Natanael, dizendo: Natanael, não conte para ninguém que você é do tempo em que Herodes o Grande decretou a morte dos meninos, porque eles podem achar que você é o Messias. Esse vai ser o teu segredo e o meu segredo, para que você continue vivo, porque os descendentes de Herodes podem querer matar você. Aí quando ele encontra o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, e o Messias, o Yeshua, o ungido do Senhor, e ele olha para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, independente de qual seja a história que os historiadores passam para nós, e se elas são realmente essas, não é o cunho de importância. Importância é o que eu quero dizer para você que nessa noite, independente de qual seja o que você tem no mais profundo do teu ser, no mais profundo do teu íntimo, dos mais recânditos da tua alma, no mais secreto do teu coração, eu quero dizer: Ele te conhece. Ele te conhece. O profeta diz que Ele pesa os corações e esquadrinha os pensamentos.
Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é tão poderosa, que ela é como uma arma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma do espírito. Até hoje você pode perguntar para qualquer teólogo, você pode perguntar para qualquer pessoa, você pode perguntar para qualquer pastor, para quem seja, ele não vai saber dizer para você qual é a divisão, onde é que começa a alma e termina a alma, começa o espírito, termina o espírito. Eu nunca consegui ler uma tese sequer de alguém conseguindo me explicar isso. Eu já vi as mais malucas teses a respeito. Porque só a palavra de Deus consegue discernir e separar a alma do espírito. Ou seja, e ainda por cima, a Bíblia diz que ela é tão poderosa, essa palavra, que ela vai penetrando, 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 e penetra lá nas conjunturas, juntas medulas, lá onde estão as conjunturas do seu corpo, e o mais profundo ainda, vai penetrando, e ela penetra lá nas intenções do seu coração. Você pode ter segredos para mim. Você pode ter segredos para tua esposa. Você pode ter segredos para o seu pai. Você pode ter segredos para o seu marido. Mas para aquele que tudo vê. Eu gosto muito daquela hipérbole de Zacarias, que é aquele exagero literal, que ele fala assim, que o Senhor tem 7 olhos de fogo. Aí todo mundo já imaginou um ser com 7 olhos de fogo na testa, né? Nossa imaginação é fértil. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, nada passa desapercebido aos olhos daquilo que tudo clareia. Daniel, ele diz que o Senhor, ele traz à luz tudo que está escuro. Ele revela aquilo que está na escuridão. E com isso eu convido você a ficar em pé. Deus tem um chamado para você hoje. Você viu o Bira cantar aquele hino aqui tão lindo. Ninguém via Davi quando ele estava lá sozinho, cheirando a ovelha. E ninguém via ele. Mas ele estava cuidando dos interesses do pai. Ninguém via um jovem chamado Eliseu que estava lá lavrando as terras do seu pai, com todos aqueles bois, buscando o interesse do seu pai. Ninguém viu uma mulher chamada Maria, uma jovem despojada entre 16 e 17 anos, noiva, simples. Mas um dia, um profeta desceu à casa de Jessé com um vaso cheio de azeite. Todos passaram, até aqueles que tinham melhor aparência, mas não era nenhum deles. E o profeta disse: a gente não come enquanto o mais novo não chegar. Ninguém viu aquele moço lavrando aquelas terras com 12 juntas de boi e um arado. Mas quando um profeta vestido de pelo, doido da vida, que era tão doido, que ele não pedia nem autorização para profetizar para Deus, irmão. E Deus dizia: tá bom, Elias, eu vou cumprir aquilo que saiu da tua boca. E ele chega por trás daquele jovem, larga uma capa e diz: vem. Ninguém sabia quem era Maria, até que um anjo desceu do céu e disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque de ti há de nascer aquele que vai resgatar os homens dos seus pecados. Eu tenho um chamado de Deus para você aqui nessa noite. Talvez você diga: quem sou eu? É verdade.
Ninguém me vê, pastor. Talvez seja verdade. Eu sou apenas mais um anônimo. Talvez seja verdade. Mas se você pegar os livros do Novo Testamento, você vai ver que quem mais fez Jesus parar, ou quem Jesus mais deu revelações, foram pessoas anônimas, os quais a Bíblia nem cita o nome, mas a sua história está registrada lá. Eu quero profetizar, se você acredita, meu irmão, porque aqui nós estamos na terra de quem acredita, aqui é lugar santo, daqueles que creem. Eu quero dizer para você que se você crê nessa palavra pregada nessa noite, o mundo pode não saber o teu nome, mas com certeza vai conhecer a tua história. Eu quero que você feche os teus olhos. E se você acredita nessa palavra, eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque é com você que eu quero orar nessa noite. Eu quero orar com quem acredita e quem não tem nada a perder. Eu quero orar com quem quer e acredita que Deus pode escrever uma história e até o seu nome não estar registrado nela, mas a sua história vai estar registrada. Eu quero orar por você, meu irmão, que talvez você já tenha até um conceito formado na sua mente, você já tem até um preconceito estabelecido, mas hoje Deus está chamando você para viver algo novo da parte dele. Deus quer renovar o teu entendimento. Deus quer te dar coisas com as quais você nunca experimentou conhecer. Deus quer te dar coisas que talvez você nunca imaginou viver. Deus quer dar coisas novas para você. Deus tem óleo fresco, óleo novo para a sua vida. Deus tem renovação para a sua vida. É com você que eu estou falando. E eu não vou demorar muito, porque eu preciso encerrar o culto. É você que Deus está falando nessa noite. É com você que Deus está tratando. É com você. Pastor, você não sabe a minha história. Eu não sei, mas eu sirvo a um Deus que conhece você do avesso. Deus não precisa, irmãos, de coisas grandes, porque Ele já é grande. E não há nada maior que Ele. Mas Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a renunciar o seu tudo para viver o dele. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a abrir mão do seu eu para viver aquilo que o Senhor tem a oferecer. Rabaçoberrévias. Aleluia, Senhor. Oh, Santo Deus. Eu ainda estou aguardando você. Eu ainda estou esperando por você. Ei, Natanael, onde é que está você? Sabe quando Jesus fala para ele, não há nele dolo? Você sabe que o dolo é aquilo que motiva alguém a fazer algo danoso. A prática do mal. Jesus está dizendo para ele, não existe em Natanael um sentimento de fazer algo danoso em alguém. Ele é sincero. É isso que ele está falando. Não existe nele falsidade. Ele é sincero. Eu quero falar uma coisa antes de orar. Eu não estou aqui para convencer você. Eu não preciso disso. Mas se você quiser aprender, eu estou aqui para ensinar um pouco daquilo que eu sei. Você sabe que a palavra sinceridade, ele vem de cerâmicas que eram feitas na Roma antiga. Os oleiros da Roma antiga, eles tinham uma técnica tão apurada na confecção dos vasos, que eles conseguiam fazer vasos translúcidos. Sabe o que é uma coisa translúcida? Aquilo que passa a luz. Ou seja, que nem o vidro é translúcido, eu consigo enxergar o que tem por trás do vidro. Então aqueles vasos
eram chamados de sincera. Porque se podia pelo menos vislumbrar o que tinha dentro do vaso, você conseguia definir os objetos que estavam dentro do vaso. Então daí veio a palavra sinceridade. É aquilo que eu não consigo esconder, sobre o qual eu não consigo mentir. Por isso, quando você diz que uma pessoa é sincera, você está dizendo que ela expressa a verdade, ela é verdadeira. O que eu estou querendo dizer aqui para você nessa noite? Nós não conseguimos esconder de Deus aquilo que nós somos. Você sendo sincero ou não sincero, Deus vê você como você é. Deus enxerga você exatamente como você é. Então até quando você vai dizer para Deus que não dá? Até quando você vai dizer para Deus que você não consegue? Se Deus sabe que você só precisa dizer sim. Eis-me aqui. Como Maria falou, eis-me aqui. Cumpra-se em mim segundo o teu querer. Eu vou orar. Se você quiser ministrar algum louvor, Ezequiel, fique à vontade. Deus tem me mostrado uma coisa muito tremenda aqui. Aleluia. Quero que a igreja feche os olhos. Feche os olhos, igreja. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Ore ao Senhor. Moço, olhe para mim, por favor. Eu não conheço você. Igreja, feche os olhos. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o teu passado, eu não conheço nem teu presente, muito menos o teu futuro. Eu não sei nem por que você está aqui. Mas o Senhor, meu Deus, Ele falou uma coisa no meu coração. Abre a sua mão e faz assim. Eu vou colocar essa Bíblia na sua mão. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Ele diz para mim assim, ó, não importa o teu passado, não importa a sua história, porque eu sou um Deus que eu reescrevo histórias editadas. Eu sou o Senhor que esqueço o passado, alinho o presente e projeto um futuro. E o Senhor está me dizendo aqui, independente de qual seja o teu passado, porque Deus quer saber do teu presente. Ele diz que se você tomar uma decisão, e você só precisa de uma decisão. Uma decisão. Ele vai colocar em você algo que você, ao abrir a Bíblia Sagrada, a revelação e o entendimento vai vir para você. E o Senhor fará de você algo que alguém disse é impossível. Um instrumento. Deus fará de você um instrumento, vai capacitar você, mas a decisão não é amanhã. E Ele diz, até quando você vai ficar relutando? Hoje é o dia de você tomar uma decisão. E o Senhor anula, reconstrói, projeta para você um futuro. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos, igreja, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós agora, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, não é de nós. Em nome de Jesus, cicatrizes, chagas, feridas são curadas. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, frustrações são curadas. Oh, quando eu dizia que não dava, quando eu dizia que não posso, oh, o Senhor vai fortalecendo, o Senhor vai pegando pela mão direita, o Senhor vai tomando pela mão direita, o Senhor vai conduzindo. Então, Senhor, nessa hora, faz algo especial, em nome de Jesus. Ah, Senhor, vai curando agora, Senhor, vai tratando agora, em nome de Jesus. Senhor, vai ver, Senhor, se Ele dizer sim hoje, grandes mudanças vão acontecer, Senhor. Ah, eu já estou enxergando até no seio familiar, dentro da sua casa, Senhor. Xarabaço berrébias. Oh!
Aleluia. Em nome de Jesus. Eu preciso aqui dos presbíteros da igreja. Corram aqui. Os presbíteros da igreja. Venham os presbíteros. Pastores da igreja. Venham presbíteros. Vamos orar, vamos ministrar agora. Em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, recebendo, Senhor. Em nome de Jesus. Corações sendo curados, transformados. Em nome de Jesus. Podem ministrar, queridos. Podem ministrar. Ministrem. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós estamos arrancando agora desse peito, Jesus, todas as decepções, todas as frustrações. E nós estamos profetizando uma nova história agora, Senhor. Nós estamos profetizando um recomeço. Senhor, reaviva a chamada. Reaviva a chamada. Reaviva a chamada. Reanima o desejo. Reanima o desejo, Jesus. O desejo. Reanima a intimidade. Aleluia. Reanima a intimidade. Senhor, em nome de Jesus, haja, Senhor. Nós profetizamos um quebrantamento. Nós profetizamos um despertamento. Nós profetizamos um avivamento. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, nós estamos ministrando agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo aquele que crê, recebe. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, ele acha, Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora na nossa vida, Senhor, na saúde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja renovado agora. Seja restaurada a tua fé agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vidas sendo curadas aqui. Espírito de frustração sendo expulso aqui. Em nome do Senhor Jesus. Frustrações estão sendo expulsas aqui. Corações estão sendo curados aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um sentimento de despertamento. Em nome do Senhor Jesus. Você que já recebeu a oração, volte abençoado no seu lugar. Volte abençoada para o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. 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 Moça, venha cá. A igreja fecha os olhos. Olhe para mim aqui. Sabe se é tristeza? Essa nuvem negra que pairou sobre o seu coração e bateu no seu coração um desânimo de você querer fugir pelo mundo. Deu vontade, sabe aquela expressão popular de chutar o pau da barraca ou chutar o balde e sumir no mundo? Veio esse sentimento no seu coração. Mas não foi por acaso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Eu vejo um coração sendo alegrado. Eu vejo um coração sendo restaurado. Eu não sei porque, não sei se é ou será, ou se foi. Porque o único que sabe teu passado, eu sempre digo nas ministrações, existem 3 pessoas que conhecem teu passado. Deus conhece, o diabo conhece e você conhece. O teu presente, 3 pessoas conhecem, o diabo conhece, Deus conhece e o diabo conhece. Mas o teu futuro, só Deus conhece. Eu não sei se foi, se é ou se será. Mas eu vejo você mexendo as mãos, como se numa adoração. Eu vejo você se prostrando com um sentimento de quebrantamento, de rendição. Eu vejo você com umas vestes, umas roupas especiais, como se fosse para dançar.
E eu vejo você entregando isso de corpo e alma diante do Senhor. Eu não sei se você é cristã, se você não é, se você quer. Para mim não me importa. Porque importa você, o seu coração e Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, se você crê, quando você foi colocado as mãos sobre a sua cabeça, eu vi como se tirasse do seu coração uma nuvem muito negra. E eu profetizo que nessa noite, quando a mão foi retirada da sua mente, e essa nuvem negra começou a sair, um espírito de alegria agora começa a tomar posse do seu corpo, o espírito de paz da parte de Deus, o príncipe da paz começa a tomar conta de você, e você vai sair daqui alegre, aliviada, em paz no seu coração. E eu quero dizer para você, o teu passado Jesus pode curar, o teu presente Jesus pode restaurar, e como eu sempre falo, Jesus tem um futuro pronto para você. Vá em paz com o seu coração abençoado em nome de Jesus. Amém? Abrace o seu esposo, abrace a sua esposa. Vamos para a oração da família. Vamos orar pelo casamento, vamos orar pelos filhos. Vamos encerrar esse culto com chave de bênção na sua vida. Vamos nos alegrar no Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Rabaçoberrévias. Meu Deus, eterno Deus, Pai que está nos céus, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja toda a honra. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero Te louvar, Senhor, porque Tu sempre és fiel. Oh Senhor, nós estamos aqui nessa noite e queremos abençoar agora cada família, a cada casal, Senhor, que vão retornar para a sua casa. Abençoa os seus filhos, abençoa a sua casa, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu pão de cada dia, abençoa Jesus. Oh Senhor, assim como eles vieram em paz à sua casa, leva eles em paz aos seus lares, guardados, abençoados, protegidos e guardados em o nome de Jesus. Deus de poder e graça. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não posso encerrar sem falar. Eu olhava você lá de cima do púlpito, o Espírito Santo incomodava você e aquele varão. Vocês têm um perfil que Deus ama: a simplicidade de coração. E eu quero dizer aqui diante de Deus, sem medo de errar, diante dessa igreja que me tem por testemunha, Deus tem um projeto na vida de vocês dois, e você também. Mas esse desafio familiar é forte, porque não é qualquer chamado, e o Espírito Santo tem incomodado. Tem muita gente que olha um pastor em cima do púlpito, com o microfone na mão, com um terninho mais ou menos da Renner, uma gravatinha que brilha e um sapato lá, essas coisas. Acha que é fácil ser pastor, tia Maria. Acha que é fácil estar na frente de um trabalho, né, pastor Vandré? Pensa que é fácil aqui, onde os holofotes estão sobre a gente. É fácil quando a gente está aqui, vivendo já aquilo que Deus prometeu. Mas a gente não sabe, muitas vezes, qual foi o tamanho da jornada, né, pastor Nelson? Quais foram os passos, as caminhadas e o peso da jornada. Tem muita gente aí que quer pegar elevador, que é só apertar um botãozinho e já está lá em cima. Só que Deus não tem elevador, queridos. Deus tem uma escadaria. Quando Deus mostra para Jacó o que ele ia cumprir na vida dele, Ele não mostrou um elevador, Ele mostrou uma escadaria. E para ele chegar no topo da escadaria, tinha que subir degrau por degrau. Tem muita gente que acha que ministério é fácil, Neuci, mas não sabe quanto peso tem nas costas de um pastor.
Eu sei que eu vou viver muita coisa boa e que eu não vou sofrer tanto, porque eu sei que o pastor Nelson plantou muita coisa junto com a irmã Evanir, que hoje eu estou colhendo como ministério. Mas eu sei quanto foi sofrido, e muitas vezes eu disse no meu coração: eu não vou ser pastor, e eu fiz tudo na minha vida para não ser pastor. Olha, irmãos, e eu tentei. O que eu estou querendo dizer para vocês dois? Vocês vão tentar de todas as formas, mas o Senhor vai chamar vocês. Só que vai ser difícil. E sabe, quando eu olhei você, eu vi você de terninho preto e gravata preta e camisa branca. Você entendeu o mistério já, né? Não, não entendeu. Deus vai te começar lá de baixo. Deus não vai chamar você para evangelista, presbítero. Não, Deus vai chamar você lá de baixo. Sabe por que Deus está falando isso para mim e você? Porque Deus vai forjar vocês. Assim como o ferreiro forja o aço no fogo, para que ele não quebre, o Senhor está dizendo para mim que Ele vai forjar vocês no fogo. Mas fiquem tranquilos, porque se passarem pelas águas, elas não vão te submergir. Se passares pelos fogos, eles não vão arder em você chama alguma, porque o Senhor vai estar com vocês. Dedica ao Senhor, entrega ao Senhor. O Senhor vai confirmar aquilo que o seu coração já tem ardido. Se dispõe, o Senhor tem amado a vossa simplicidade. E ponto. Deus já responde aquilo que vocês falou. Deus falou, vocês falaram bem assim: Deus fala com todo mundo e não fala com a gente. Ponto. Deus já falou. Queria ouvir Deus falar? Deus falou. Agora estejam prontos para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Agora sim, mano, está completo. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz: vai em paz, irmão. Vai na bênção. Toma o que é